Bom, boa tarde para todo mundo. É prazer estar aqui com vocês para a nossa terceira mesa. Agora eu apresento para vocês o professor Ernesto Perini e o Henrique Estrada. Vou ler aqui para vocês a mini biografia e depois passo a palavra. O Ernesto é professor titular do Departamento de Filosofia da UFMG, pesquisador 1B do CNPq e, desde 2023, editor-chefe da revista Criterion. Foi membro do CA de Filosofia, do CNPq, entre 2019 e 2022. Possui graduação e mestrado em Filosofia pela UFMG e doutorado em Filosofia pela Université de Tours, na França. Foi Fulbright Visiting Scholar na Stanford University, boursier d'excellence na Université de Genève e professor convidado na École des Hautes Études em Sciences Sociales, Institut Jean Nicot. Estou gastando meu francês aqui com o currículo da Ernesto. Sua pesquisa se divide em 3 áreas: a filosofia da linguagem, a história da filosofia medieval e a epistemologia social. Seu principal projeto de pesquisa nos últimos anos busca o desenvolvimento de uma posição contextualista em filosofia da linguagem. Em história da filosofia medieval, sua pesquisa tem tido como principal objeto temas de ontologia, como o tratamento do não-ser nos sofismas do século XIII e a ontologia de proposições no século XIV. Há alguns anos tem pesquisado também temas de epistemologia social, em especial os fenômenos em torno da chamada pós-verdade. O título da apresentação do Ernesto é Como explicar o conhecimento literário sem abandonar o conceito de verdade. Eu vou ler também a mini-biografia do Henrique Estrada. O Henrique é graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado no Departamento de História da UFMG e no Chelsea College of Arts, da University of Arts London. É professor de Teoria e Historiografia na PUC-Rio desde 2011. Tem trabalhado nas áreas de História e de Literatura, com ênfase em teorias da história, historiografia brasileira e história e poesia. O título da apresentação do Henrique é Isso não é uma ficção, a natureza hedonista das coisas utópicas. Então, com essa breve apresentação, eu passo a palavra agora para o Ernesto. Quando me convidaram para participar desse colóquio, eu fiquei muito feliz, eu não tinha certeza de exatamente por que eu fui convidado, mas, em todo caso, eu estou gostando de assistir, eu não sei se o convite vai se justificar do ponto de vista de vocês, da minha participação, mas para mim é interessante, então eu vou passar a ler o meu texto. O tema, como foi dito, é como explicar o conhecimento literário sem abandonar o conceito de verdade. Eu vou simplesmente ler o texto assim. Então, vamos lá. Então, não existem regimes de verdade. Que a Terra seja plana ou que exista uma língua primitiva não são teses verdadeiras em um momento da história que deixaram de ser verdadeiras depois. Elas são simplesmente teses falsas, ou melhor, se elas forem falsas, elas são falsas agora e sempre foram falsas. Afinal de contas, podemos estar errados sobre isto, como podemos estar errados sobre quase qualquer coisa. Existe, evidentemente, uma distinção entre tomar algo como verdadeiro e algo ser verdadeiro. O que é tomado como verdadeiro é, pelo menos parcialmente determinado, por uma série de dispositivos sociais e de poder, mas isso não faz com que o que é verdadeiro seja determinado por esses mesmos dispositivos. A ficção não desestabiliza o conceito de verdade. Vocês veem como que de fato, lendo a descrição, a motivação do colóquio, eu pensei, eu acho que vou dar uma brecha para eles me desconvidarem, mas eu não consegui achar esse espaço. Então, a ficção não desestabiliza os conceitos de verdade, nem leva à reorganização da rede conceitual do qual o conceito de verdade é parte, os conceitos de crença, referência, justificação, erro, etc. A distinção mesmo entre algo ser verdadeiro e algo ser tomado como verdadeiro faz parte dessa rede conceitual. Como escreve Bernard Williams, o próprio conceito de verdade, ou seja, o papel básico que a verdade desempenha em relação à linguagem, ao significado e à crença, não varia de cultura a cultura, mas é sempre e em toda parte o mesmo. Não poderíamos entender a variação cultural em si sem tomar esse papel como certo. Esse é um argumento davidsoniano do Bernard Williams, mas eu vou deixar de lado esse ponto. De fato, há livros acadêmicos que se descrevem como histórias do conceito de verdade, mas eles geralmente descrevem concepções que variam ao longo do tempo, da formação de crenças, de conhecimento ou da estrutura metafísica do mundo. Fim de citação do Williams.
No famoso artigo, agora um outro artigo do Brandon Williams ainda, chamado Deciding to Believe, Williams argumenta contra o voluntarismo doxástico. O voluntarismo doxástico é a tese segundo a qual o sujeito pode decidir no que acreditar. Seu argumento explora a estabilidade da rede conceitual que liga os conceitos de verdade e de crença. Crenças visam verdade e, por isso, respondem a indicadores de verdade. Se eu vejo, ou tenho a impressão de ver um cachorro deitado à minha frente, minha experiência é uma evidência para a minha crença de que há um cachorro à minha frente. De maneira geral, tomando o termo como evidência de maneira genérica, se eu acredito que P, baseado numa evidência, é, e eu deixo ter essa evidência, é, por exemplo, se eu descubro que o que eu pensava ser um cachorro deitado à minha frente é uma toalha de banho esquecida num canto, então, o resto permanecendo igual, eu abandono a minha crença de que há um cachorro à minha frente. A sensibilidade à verdade também explica as trocas conversacionais. Se, ao fazer uma asserção, eu for desafiado por um interlocutor a justificar o que eu disse e responder isso é verdadeiro porque eu quero que seja verdadeiro, eu cometo um erro normativo. Que essa resposta seja um erro normativo é parte da nossa compreensão mesma do modo como funcionam trocas conversacionais, dos direitos de dizer algo e dos comprometimentos associados ao fazer uma asserção, para retomar o vocabulário de Brandon, né? Bom, que estão associados a asserções. Esses direitos e comprometimentos se estendem às crenças de cujas asserções são expressões, que são expressas por asserções, né? A diferença entre crença e ficção é similar à diferença entre crença e volição. Aqui também, as pessoas entendem que os direitos e comprometimentos que estão envolvidos em práticas ficcionais diferem de asserções não ficcionais. A compreensão dessa rede conceitual implica saber o que é adequado dizer ou não em cada caso. O traço mais importante para a distinção entre ficção e não ficção está no fato da ficção ser insulada do mundo real. Tem um psicólogo chamado Joseph Perner, um austríaco, que tem um livro cujo título é Understanding the Representational Mind, eu acho que 93 ou 91. Ele fala que uma criança até 1 ano e meio de vida tem só um modelo do mundo, esses são os termos do Perner, ele mesmo, ou seja, ela só vê o presente, ela vai atualizando esse modelo. E que a partir dos 18 meses, digamos, ele se torna um teorista múltiplo, nas palavras do Perner, ou seja, ele distingue o presente do passado, o presente do futuro, o presente do imaginário, o presente do faz de conta. Eu acho, bom, o traço mais importante então, é o insulamento. Tanto o locutor quanto a audiência de uma história ficcional isolam o conteúdo da história escutada do que eles sabem sobre o mundo real. Essa não é uma descrição precisa, voltaria a esse ponto. Mas, voltando ao Perner, esse insulamento funciona do mesmo modo em brincadeiras de faz de conta. A criança que brinca isola propriedades do mundo, propriedades dos objetos que servem de suporte à sua brincadeira das propriedades do mundo imaginado. Isso começa com 18 meses de vida, na ontogenia. O paralelo entre ficção e faz de conta não é gratuito. Eu tomo aqui o modelo do Kendall Walton, né, Mimesis as Make Believe, que é um livro muito importante. A ficção é uma extensão da brincadeira do faz de conta. E brincadeiras de faz de contas e narrativas ficcionais são sustentadas por objetos reais, como um brinquedo, um livro, um desenho, uma pedrinha, um cabo de vassoura. Os objetos materiais se constituem as situações reais que sustentam as situações ficcionais, são, no vocabulário de Walton, props, são suportes para as brincadeiras de faz de conta. Para que a brincadeira ocorra, as propriedades dos suportes materiais devem ser separadas das propriedades imaginadas. Duas crianças que sobem numa mesa e fingem estar navegando no mar, separam as propriedades da mesa, que está balançando sobre seus pés e pode se quebrar, das propriedades do barco, que se encontra no mar repleto de tubarões e deve ser conduzido a um porto seguro. As justificativas do julgamento no domínio do faz de conta não se comportam do mesmo modo que as justificativas de crenças. No faz de conta, é legítimo que o agente responda porque eu quero. Aqui, provavelmente, no domínio do faz de conta, existe uma extensão interna ao domínio, porque o barco, porque tem uma onda, porque tem isso, etc. Mas, no fim das contas, é perfeitamente legítima a resposta. Vamos decidir continuar brincando que nós estamos num barco, ou seja, nós queremos. Ou eu quero, se tiver uma pessoa que for. A mesma resposta não vale para propriedades da mesa enquanto suporte na brincadeira. Por que você acha que a mesa está quebrando? Porque eu quero. Essa resposta não vale. Propriedades do mundo real, ou tidas como tal, são importadas para brincadeiras, para sustentar a brincadeira, mas também de uma outra maneira, porque há uma subdeterminação nas brincadeiras. Por exemplo, que tubarões são perigosos, que quem pula no mar agitado pode se afogar, etc., mesmo se há uma margem de negociação. O tubarão é bonzinho, nós conseguimos andar sobre as águas, etc.
A compreensão dessas diferentes situações reside na capacidade de utilizar de maneira adequada, isto é, de estabelecer diferentes relações de acessibilidade entre o mundo real e o mundo imaginado. É a mesma coisa vale para o passado e para o futuro. Trata de uma capacidade implícita, porque ela não exige que o agente seja capaz de se representar as suas próprias representações. Para a gente voltar para a ontogenia, a capacidade meta-representacional aparece na ontogenia com 4 anos. Então, é mais de 2 anos depois da capacidade de lidar com diferentes situações. A capacidade de insular diferentes situações não é algo que seja facilmente modificável. Para voltar ao quadro que o Perner desenha, a estabilidade do insulamento faz de conta em relação ao mundo real é a mesma das relações de acessibilidade entre o passado e o presente, tal como expressa na compreensão da relação de causalidade, ou entre presente e futuro, tal como utilizado na deliberação. Para que estas relações de acessibilidade sejam modificadas, seria preciso uma modificação nas práticas que elas sustentam. Por exemplo, procurar uma coisa no lugar onde eu a deixarei ainda, ou planejar uma situação passada. A mesma coisa ocorre para a distinção entre o real e ficção. Seria preciso brincar de barco sobre uma mesa, sem distinguir as propriedades da mesa das propriedades do barco. Isso é a mesma coisa que planejar uma ação passada. A partir do 2º ano de vida, as crianças aprendem a distinguir ações reais, ações pertencem ao domínio real, que pertencem ao domínio faz o conto, e essa distinção se estende ao domínio da ficção. Agora, como diz mais uma vez o Walton, ficções são instruções nos jogos de faz de conta. Eu vou ler agora uma citação de uma filósofa chamada Stacey Friend, falando do Walton. Ela fala o seguinte: a ideia básica é que as obras de ficção prescrevem imaginações sobre o seu conteúdo. Devemos imaginar, por exemplo, que certas pessoas fizeram certas coisas. Nesse ponto, eu vou voltar a falar disso, nesse ponto que se situa a importação de propriedades do mundo real, porque as instruções para a imaginação são muito subdeterminadas. É por isso que Humberto Eco fala, no Passeios no Bosque da Ficção, que mundos ficcionais são parasitas do mundo real. Eles são parasitas do mundo real pela subdeterminação da instrução para a imaginação, que são complementadas à medida que são necessárias à atividade imaginativa, não é? Com informações que vêm do mundo real. Essa importação é parcial, nem tudo é relevante para a narrativa, e o que é importado pode ou não ser negociado de acordo com o gênero e com o desenrolar da história. Diferentes gêneros autorizam diferentes tipos de importação. Eu vou dar um exemplo de ficção, de hi-fi, de sci-fi. Vocês vão ver um exemplo, na verdade, aliás, eu vou falar mal desse exemplo, mas vai chegar a seu tempo. Quer dizer, se a gente invertesse a relação entre passado e presente, seria mais ou menos como agora vocês já discordassem do exemplo que eu vou dar, sendo que eu vou dar exemplo no futuro. Essa é a estabilidade da relação entre passado e futuro, presente e futuro, que é a mesma da relação entre real e ficção. Bom, existe também uma exportação do mundo ficcional ao mundo real. A ficção pode nos dizer algo sobre a situação particular e sobre situações gerais. Então, esse é o ponto da pergunta central, como que se exporta, né? Essa exportação pode depender da ancoragem no fato particular. Então, a gente pode ler O Triste Fim de Policarpo Quaresma como trazendo informações sobre a revolta da Armada, por exemplo. Ou pode ler a Recherche do Proust como trazendo informações sobre o caso Dreyfus, não é? Mas também nós podemos ler, do mesmo modo, essas duas obras como trazendo informações gerais. Por exemplo, O Triste Fim sobre as relações sociais, relações de classe, ou a Recherche do Proust como trazendo informações sobre ceticismo, sobre distinções sociais, ou sobre o ciúme, e assim por diante. Mas o que é exatamente exportado e como? As respostas são diferentes para a exportação ancorada no fato particular, que eu acho que pode ser, em grande medida, subsumido sobre um relato histórico, por exemplo, o que aconteceu na Revolta da Armada, qual foi a relação da elite parisiense durante o caso Dreyfus, né? Para pegar os 2 exemplos que eu dei, mas eu não vou tratar da ancoragem particular. O que me interessa é o que a gente pode exportar, ou seja, o que a gente pode conhecer do ponto de vista geral a partir de obras ficcionais. Então, o meu problema é como que a gente pode ter um conhecimento sem dizer que há uma desestabilização do conceito de verdade, porque ele não se desestabiliza. É essa pergunta que eu vou tentar responder. E eu vou apresentar 2 tipos de resposta. Tem 2 casos em que pode responder, tem 2 tipos de situação.
Então, qual tipo de conhecimento geral a literatura pode oferecer? Então, uma primeira resposta, que a gente pode ler numa filósofa chamada Martha Nussbaum, mas também a resposta de um filósofo francês chamado Vincent de Combe, o que eles falam é que os romances são particularmente aptos a descrever a complexidade da vida social. Então, as relações sociais são particularmente complexas, são complexo o tamanho de um romance. Ambos falam, quer dizer, o livro do Vincent de Combe é a filosofia do romance, e a Nussbaum toma como exemplo, basicamente, romances muito Henry James, mas também o Proust, são os dois autores que ela cita mais, não é? E por que isso é assim? Então, eu vou citar o Jacques Boufresse, que tem uma formulação clara desse ponto, outro filósofo francês. Vocês veem, contrariamente ao que vocês podem esperar, eu também leio filósofos franceses. Então, os romances, pelo sentido notável da extrema complexidade da vida moral, nos dão, em muitos casos, o melhor instrumento para o trabalho de exploração indispensável, a mostrar que problemas morais que gostaríamos de colocar são, por vezes, mal formulados. Tanto Vincent de Combe quanto, sobretudo, a Martha Nussbaum, que é também uma helenista, tem como referência Aristóteles. Só fazer, quer dizer, 2 parênteses. Quer dizer, o primeiro parênteses, vocês têm em mente um mapa genérico da filosofia moral, digamos assim, até os anos 50 do século XX, havia 2 modelos de filosofia moral. Obrigado. O primeiro modelo é o modelo deontológico, associado a Kant. Eu vou deixar de lado a simplificação dessa imagem, mas a ideia é que uma ação moral é uma ação que segue de uma regra. O segundo modelo é o modelo consequencialista, que vai dizer que uma ação é moral ou não de acordo com as consequências que ela tem no mundo. A partir dos anos 50, muito em torno dos filósofos ingleses, da Anscombe, por exemplo, ou da Philippa Foot, talvez, o que acontece foi reinstanciado uma coisa que chama ética das virtudes, baseada em Aristóteles. E qual que é a tese aristotélica? A tese aristotélica é que as regras são subdeterminadas em relação à ação mundana. Então, é por isso que sempre é preciso o juízo, o frônimos, que vai entender, numa situação particular, qual que é a ação adequada. Nem o consequencialismo, contra o qual Nussbaum argumenta muitas vezes, né? E nem o deontologismo kantiano, que vai ter um princípio absoluto. Por que é interessante que a Nussbaum e o de Combe recorram a Aristóteles? Porque ambos estão buscando a complexidade da vida moral. E, justamente, a ética das virtudes é a ética que respeita a complexidade da vida moral, e o que ambos dizem é que a imagem de uma situação decisória complexa, digamos, mas não só uma situação decisória, também de sentimentos, enfim, da vida humana em geral, é mais bem representada pelos romances. Não é? Um filósofo, o Gregory Curry, tem um livro de 2022 em que ele discute se existe conhecimento literário. E ele é cético em relação à existência do conhecimento literário. Ele dá mais de uma razão, eu vou explorar 2 razões. A primeira razão é que, na descrição do Curry, o que a Nussbaum fala é que, para aprender a fazer alguma coisa, eu posso ler a descrição dessa coisa, como se o romance fosse a descrição de uma situação, de uma decisão, por exemplo. Não é? Ele fala, ora, em geral, não é o caso que descrever alguma coisa, seja uma atividade, seja suficiente para aprender a fazer essa atividade. O exemplo que ele dá é andar de bicicleta. Para eu aprender a andar de bicicleta, não é uma descrição de como eu ando de bicicleta, não vai ser suficiente. Ele associa essa resposta do Curry, o ceticismo do Curry, sobre esse ponto, não é, eu acho que ele tem um ponto certo e um ponto errado. Ele tem um ponto errado porque andar de bicicleta é diferente de tomar uma decisão moral. E é diferente de uma maneira relevante, de 2 maneiras relevantes. A primeira maneira que é diferente é que, para andar de bicicleta, é bom não pensar muito. Na verdade, existem até estudos empíricos que mostram que, para qualquer atividade esportiva, se a pessoa pensa no que ela está fazendo, ela faz pior. Essa é a primeira coisa. A segunda razão é que... a segunda razão, e tem a ver com a segunda coisa que eu vou falar, é que não é certo que as pessoas que consomem a melhor arte sejam, por isso, pessoas que são melhores moralmente. E seria, evidentemente, uma resposta ad hoc, ou inverter a direção explicativa, falar que uma pessoa que é moralmente condenável, que consome uma obra que nós julguemos que represente uma posição moral interessante, que ela não leu bem a obra.
a gente vai dar uma explicação ad hoc, ou seja, só vai confirmar a minha tese quando ela é confirmada, os casos contrários, a tese é outra, né? Então, o que também não dá muito certo. Mas o mais interessante, na verdade, então, essa a ideia do Curry, a gente vai dizer que a capacidade reflexiva, que é exercida no julgamento moral, é muito mais próximo do que andar de bicicleta. E talvez exista, de fato, na ação moral, uma dimensão que é a dimensão de dar um passo atrás. A racionalidade, muitas vezes, é dar um passo atrás sobre essa situação e pensar o que está acontecendo. E isso é uma coisa tanto mais interessante que um exercício importante de dar um passo atrás é a capacidade de simular a situação futura. Então, aqui a gente se aproxima mais, na verdade, da experiência da leitura, que é uma experiência de simulação. Vocês vão lembrar que, segundo Kendall Walton, o que a gente faz é ter instruções para a imaginação. Então, ter instruções para a imaginação. Pois bem, se eu estou numa situação complicada, o que eu vou fazer é pensar, é simular o que vai acontecer. O que pode acontecer se eu fizer isso, isso e isso? Então, essa é a primeira resposta ao Curry. Mas tem uma segunda resposta ao Curry, que é um problema um pouco mais complicado, que é o seguinte: ele se pergunta por que os artistas e os escritores são especialistas. Em geral, espera aprender alguma coisa sobre um domínio determinado se a pessoa for um expert, digamos assim, ou souber mais do que eu. Por que eu devo esperar que os escritores sejam melhores do que os seus leitores, em geral, ao apresentar uma determinada situação? Colocar de outra maneira, por que eles têm uma visão mais complexa do mundo? Não é? Para voltar no... Bom, e a resposta é que esse não é o caso. Eu vou dar um exemplo. E para situar o exemplo, a minha pergunta vai ser o seguinte: o que vai ser um erro aqui? Quer dizer, quando que a gente lê uma obra ficcional, lê um romance ou vê um filme que compreende um erro? E qual que é o efeito disso? Eu vou dar um exemplo de um filme que eu acho que contém um erro. É um filme do qual eu não gosto, eu acho que esse erro é nefasto. Vocês vão falar, talvez ninguém goste desse filme, não sei, mas enfim, ele tem um papel cultural importante, que é Matrix. Qual que é o problema de Matrix? O problema de Matrix é que apresenta uma imagem errada do conhecimento. E qual que é a imagem errada do conhecimento? Ou você sabe tudo, ou você sabe nada. E você aperta um botão, você sabe tudo, e aperta outro botão, você não sabe nada. Ou você toma uma pílula, você sabe tudo, você toma outra pílula, você não sabe nada. É por isso que Matrix é apropriado pelo conspiracionismo. Matrix, a Red Pill do conspiracionista, é exatamente o modelo Matrix, porque o Matrix tem uma péssima imagem do conhecimento. Para ter uma outra imagem do conhecimento, que é muito mais interessante, tem um filme, eu acho que o filme se chama Gaslight, que é a origem da expressão gaslighting, que é um filme muito mais fino do que a Matrix, que apresenta uma outra maneira pela qual nós perdemos o conhecimento do mundo ou ganhamos, mas o que a gente vê é que não é uma questão de 0 ou 1, como Matrix fala. Então, não é... Então, a gente pode falar, o Matrix, aparentemente, embora não seja um romance, se vocês quiserem falar que é um filme ruim, sei lá, não me interessa muito, vocês podem falar, isso infirma a imagem do Nussbaum, porque o que ele faz é precisamente apresentar uma imagem simplificada. E o que a Nussbaum fala é que os romances apresentam uma imagem complexa da vida, o Matrix apresenta uma imagem simplificada do conhecimento. Mas, na verdade, eu acho que o que ele faz é o que a Nussbaum fala que o romance, que mais geralmente a ficção faz. A primeira coisa que a gente deve fazer é entender que a gente não deve fazer com que a função da ficção para o conhecimento do mundo dependa da ficção apresentar uma coisa com a qual nós concordemos. Ou seja, assim como eu posso ter uma teoria errada, eu posso ter uma imagem do mundo veiculada por uma ficção da qual eu discordo, e da qual eu discordo de maneiras complexas, como nós vimos na apresentação, nas apresentações anteriores. Não é? Na apresentação do Nabil, por exemplo, é isso que acontece, o que não faz com que essa obra de ficção seja nela mesma boa ou ruim, é simplesmente uma imagem que é apresentada. E o que a imagem faz? A imagem apresenta uma reconfiguração do espaço normativo, ou apresenta uma configuração do espaço normativo na qual o leitor vai se reconhecer ou não. Essa configuração do espaço normativo pode ser uma configuração na qual eu me reconheço, pode ser uma configuração do espaço normativo na qual eu não me reconheço, e pode ser uma configuração do espaço normativo que tem como propriedade simplificar as coisas, que eu acho que faz Matrix. E é por isso que ele é assumido por teorias conspiracionistas. Isso é um fato sobre esse filme, não é? Ele é assumido por teorias conspiracionistas, porque é a imagem que Matrix passa. Pois bem, eu posso julgar bem uma obra e julgar que ela representa uma configuração do espaço normativo da qual eu discordo.
O Henry James, por exemplo, tinha uma imagem ruim do Flaubert e do Maupassant, basicamente porque, segundo ele, Flaubert e Maupassant pensavam que todos eram canalhas. Bom, isso talvez tenha a ver com a comparação entre um americano inglês por um lado e um francês do outro, mas isso não significa que ele tivesse um julgamento ruim sobre o Flaubert e sobre o Maupassant enquanto escritores. A reconfiguração do espaço normativo apresentado nesses autores, ele discordava. Então, a gente não deve pensar que o que a Nussbaum e o que o Decombe falam depende, eles escolhem romances com os quais, o Henry James, no caso do Nussbaum, e o Proust, no caso do Decombe, com que apresentam imagens com as quais eles concordam, mas eu posso também apresentar uma imagem da qual eu discordo, e é a mesma coisa. Então, o que acontece? Vai apresentar como se fosse um espaço de simulações, por assim dizer, mas talvez também de emoções e de entender o que as posições apresentam, o que pode ser por um autor, por um canalha, pode ser por um autor ruim, pode ser por um autor que tenha como característica simplificar as coisas, mas ainda assim a reconfiguração do espaço normativo. Então, esse é o primeiro modo como a gente pode conhecer, e, na verdade, o modo como a ficção pode reconfigurar a nossa compreensão do espaço de ações. A segunda maneira pela qual a ficção nos dá um conhecimento é um pouco mais, eu não sei se mais sutil é a palavra, mas ela é metadiscursiva, por assim dizer. Mais uma vez, eu vou voltar para a ontogenia. Eu sempre volto para a ontogenia porque é o lugar onde os nossos conceitos se estabelecem. E sempre que a gente sai dessa configuração conceitual que é adquirida ao longo do tempo, a gente tem que ter uma boa razão para sair desse espaço conceitual. É claro que pode haver boas razões, não estou falando que não haja, que não as haja, mas nesses casos não tem. Então, em torno dos 3 anos, as crianças aprendem, elas sabem que existem diferentes espaços normativos. Comparando um jogo de faz de conta com o real, por um lado, ou com o que elas tomam como real, comparando 2 jogos de faz de conta, o que significa que se eu estiver brincando que um pedaço de madeira é um sabão, de um lado, e do outro lado, brincando com um pedaço de madeira, no outro jogo, o mesmo pedaço de madeira é um doce, se eu, na brincadeira que o pedaço de madeira é um sabão, tentar morder ela, uma criança de 3 anos vai falar, isso é um sabão. Se eu tentar, ao contrário, limpar alguma coisa com doce, do outro lado, falar, eu tentar comer outro lado, eu esqueci o que, tentar limpar alguma coisa, falar, isso é um doce. Então, as diferenças de espaços normativos, as crianças de 3 anos sabem fazer, e elas sabem fazer do que é real e do que pertence ao faz de conta, independentemente de instruções explícitas. Ou seja, não é preciso que alguém diga em algum momento, a gente está entrando num jogo agora, é preciso só que haja um engajamento no jogo, não é? Pois bem, o que acontece? O que acontece é que a gente aprende a lidar com diferentes espaços normativos, inclusive com o espaço do real, com o espaço da ficção. Mas aqui, é claro que a ficção pode ser mais complexa. Eu vou pegar, então, o meu último exemplo, eu estou caminhando para o fim, né? Meu último exemplo, então, para dar mais um exemplo da porosidade dessas fronteiras, um exemplo de Hamlet, da encenação do assassinato do pai de Hamlet, e o que o Hamlet quer ver é a reação de Cláudio. É a porosidade das emoções. Não é claro que existe uma porosidade das emoções, não é dessa que eu estou falando agora. Mas vou falar de uma outra coisa, então, de uma outra maneira pela qual a ficção pode não eliminar essas fronteiras, mas entender que as fronteiras são complexas. Eu vou tomar como exemplo um livro do Georges Perec, que se chama W, ou W, no Le Souvenir d'Enfance. É um livro, se vocês se lembram do livro, para quem lê o livro, que tem duas narrativas intercaladas, né? Tem uma narrativa que é a memória do Perec sobre a infância dele, ele vai reconstruindo quando ele sabe do pai, da mãe, etc., intercalado com uma narrativa que ele escreveu ou teria escrito quando ele era uma criança, que tem 2 partes. A primeira parte da narrativa é uma criança que é o náufrago, como o Perec ele mesmo, que é o náufrago que tem um escritório, chama Bureau Veritas, que vai buscar o náufrago, né? E tem depois uma narrativa, a segunda parte do livro, essa narrativa ficcional, então, é uma narrativa de uma ilha que se chama Dublin. É uma ilha que é basicamente um universo concentracionário construído em torno do esporte. São narrativas, são capítulos intercalados, né? Então, a gente poderia pensar, no primeiro momento, que são 2 histórias. E são 2 histórias, eu poderia separar essas 2 histórias. Eu poderia, por exemplo, publicar a narrativa do Perec do W, não é? Com uma coragem particular, ele termina falando a ilha W está na Terra do Fogo, isso aconteceu na ditadura do Pinochet, etc.
e falar a parte da biografia eu vou substituir por uma narrativa, por um biógrafo da descrição do Perec. Digamos que o David Bellows escreveu a biografia do Perec, eu posso falar a parte da biografia do Perec vai ser a parte que o David Bellows escreveu sobre o Perec. É claro que haveria uma perda nesse caso, mas qual é exatamente o que se perde? Uma primeira coisa que a gente poderia pensar, que a gente vê que é complexo, que o que se perde é a exatidão da história, o que se ganha é a exatidão da história, que com o Perec, na narrativa do Perec, nós nos permitimos uma variabilidade maior. Mas, no entanto, quando a gente lê o livro, não é isso que ocorre, porque na narrativa do Perec ele inclui notas nas quais ele fala, eu descobri que minha mãe, não sei o que, eu descobri que a revista que tinha o Carlitos na capa, pulando de paraquedas, que eu pensei que tinha sido publicado em 1940, foi publicado não sei quando, ou seja, o Perec tem uma preocupação com a exatidão da narrativa dele. Então, a gente poderia pensar no Perec como se fosse um bom biógrafo de si mesmo, ele está procurando. Mas tem duas coisas importantes. A primeira coisa é que para o Perec não era indiferente a fonte informacional. Ele não era indiferente. Mas a outra coisa importante é que o que importa no livro é a busca do Perec pela história dele mesmo. Quer dizer, o que se perde. E quando a gente vê a busca do Perec pela história dele mesmo, a narrativa ficcional intercalada ganha um outro sentido. Porque é claro que a história do Perec, na primeira parte do livro, que o menino náufrago, e a segunda parte do livro são os campos de concentração. Não é? Eu só sei disso se eu ler as duas narrativas, uma junto da outra, não é? Não tem como separar. Então, mesmo quando a gente tem uma parte que é uma parte histórica, ou autobiográfica, digamos assim, nós não somos indiferentes à verdade, mas não é verdade tampouco que nós estejamos no caso em que fosse só uma biografia, ou uma autobiografia. Agora, isso quer dizer também que a fronteira entre história e ficção se mantém. Porque se a fronteira entre história e ficção se perdesse, não haveria nenhuma perda se eu transferisse a parte do livro que traz a narrativa da infância do Perec para o David Bellows, que é o biógrafo do Perec. Então, por que ela se mantém? Qual que é o interesse do livro? Ela se mantém porque a ficção é diferente da história, mesmo quando é uma ficção que busca a própria história, como para pegar a Annie Ernaux, por exemplo, que a Annie Ernaux fala, ela tem um texto do Perec, que ela fala que tudo que o Perec escreveu é parte do projeto biográfico dela. A mesma coisa da Annie Ernaux. É claro que a gente poderia falar, alguém poderia escrever a história da Annie Ernaux, buscar as fontes, etc. Haveria uma perda nisso. Agora, é claro que para o que ela fala é importante que seja verdadeiro. Agora, é importante o gesto também de escrever. Então, a gente mantém, mesmo quando é uma absorção da pesquisa histórica, como é muito o caso do Perec, nas notas do Perec na primeira parte, na parte histórica, biográfica, sobretudo, a gente só entende como funciona o mecanismo do livro se a gente entender que é uma obra de ficção e não uma obra de história. É claro, há mais de uma maneira de se perder essas fronteiras. Vou voltar a ler para terminar. É bem possível que nas brincadeiras de faz de conta as crianças elas mesmas saibam que há mais em jogo do que a mera brincadeira. Talvez estar próximo de alguém, reviver uma sensação ou testar os próprios limites. Mas nada disso leva à confusão de espaços normativos. A ficção nos ensina a lidar com essas fronteiras que, com toda sua porosidade, não deixam de ser fronteiras. Há, claro, uma maneira de se perder essas fronteiras, quando deixamos de pensar que existe algo a que teorias devam responder no mundo, ou que elas só devam responder aos nossos próprios anseios, medos e desejos. Isso nada tem a ver com ficção, e é bem provável que os negacionistas mais proeminentes hoje sequer leiam ficção, como é o caso da extrema-direita. Eu devo só fazer um parênteses aqui, é preciso ter cuidado com isso, então eles deveriam ler ficção. Bom, a gente deve, como vocês sabem, historiadores mais do que eu, o nazismo foi apoiado essencialmente pela elite alemã que consumia provavelmente o que se produzia o melhor de cultura em todo o século XX, a saber, a Europa germanofônica na primeira metade do século. Então, em música, em literatura, em qualquer coisa que se pensar, é o que os nazistas consumiam, o que sugere que existe uma disjunção entre a qualidade da obra ficcional consumida e a posição política que a pessoa vem adotar. Uma coisa não prediz a outra de jeito nenhum. Mas, em todo caso, negacionistas atuais, é bem provável que isso não tenha sido produzido pela leitura de ficção com papel destacado e, a meu ver, negativo para a Matrix, né? No entanto, mesmo se o papel da ficção é provavelmente marginal, ainda assim, nada de bom em relação ao negacionismo pode resultar da perda da fronteira entre o real e o ficcional. Há uma outra lição da ficção, mais uma vez seguindo a sugestão de Nussbaum.
ao nos mostrar a complexidade da vida humana, ela bem pode nos ensinar como são difíceis as relações entre memória e narrativa se construímos no passado, entre conhecimento, nossos desejos e medos, e entre o real e o ficcional. Talvez essa seja mesmo a lição do Perec em W, em W, né? Mas, ao recusar a distinção entre real e ficcional, ao falar que não há distinção entre real e ficcional, a complexidade, precisamente, desaparece. Dito de outra maneira, a perda da ficção entre real e ficcional é uma simplificação da vida humana. Obrigado. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela organização do seminário. E um prazer estar aqui na mesa. Obrigado, Isadora, pela apresentação generosa. E é um prazer enorme estar aqui com o Ernesto, né? Depois de 4 décadas, estamos finalmente compartilhando uma mesa. O título da minha... Eu fiquei ouvindo um pouco, adorei a sua apresentação, né? Mas no início eu fiquei pensando, puxa, o que vai ter a ver, né? Uma coisa, minha apresentação com a do Ernesto, né? Sobre um filósofo iluminista do século XVIII, mas tem tudo a ver, né? Porque, de uma certa maneira, eu acho que, pelo menos essa vai ser minha tentativa de pensar, pela via desse autor, uma discussão justamente sobre as complexidades da vida moral, né, da ficção, a capacidade que a ficção tem de representar essas complexidades da vida moral, não no cinema, nem no romance, mas em contos, né, um gênero muito específico, que são os contos do Diderot, particularmente um pedaço da sua vida, em que ele produziu 3 narrativas em um ano, 1772, né? Um tríptico, né? São 3 textos que se relacionam e a partir dos quais ele tenta um pouco dar conta de algumas questões que eu acho que pode ter um ou outro paralelo. Eu ia fazer uma introdução de como eu cheguei a esse tema, por que o Diderot, mas eu vou pular e ir direto ao ponto. Depois, se for o caso, eu posso tentar explicar por que Diderot para pensar essa questão e por que eu cheguei a esse autor num projeto que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, que é em torno da história do conceito de utopia, né? Bom, mas eu espero que, por que Diderot, nesse contexto, né, da discussão sobre ficcionalidade e utopia, espero que o texto dê elementos para justificar esse meu recorte. Eu passo a leitura. Certamente, um dos traços mais fascinantes de Diderot é a dificuldade de lhe apor um rótulo que resuma sua obra, marcada, de um lado, pela multiplicidade de gêneros que experimentou, do aforismo ao ensaio, do diálogo filosófico ao verbete, da literatura de ficção à crítica de arte, sem falar em textos que misturavam esses gêneros, né? E, de outro lado, pela variação de ideias e pensamentos a respeito dos mais diversos temas que enfrentou, sem que repousasse em resultados definitivos. Entretanto, como lembra Cassir, na Filosofia do Iluminismo, uma pequena passagem do texto dele, talvez seja justamente este o traço com o qual poderíamos circunscrever sua fisionomia, o de uma obra de pensamento que, por meio dessa mobilidade e variação de formas e de sentidos, buscava avizinhar-se de uma realidade dinâmica, considerada em seu fluxo incessante, sem causa final ou ponto fixo orientador de todo sentido a respeito da natureza ou da realidade. Tudo se passa, continua Cassir, como se Diderot avançasse rumo a uma compreensão da natureza e da realidade impossível de retrair o horizonte da experiência, ou seja, a diversidade e a heterogeneidade do mundo da vida. Natureza e realidade seriam formas dinâmicas que exigem conceitos e representações conformes a esses objetos. Tratava-se, então, de avançar multiplicando os pontos de vista sobre as coisas do mundo, para conhecê-las, né, as coisas do mundo, em suas transições, desenvolvimentos e transformações. Descortinar a lógica de uma matéria, a matéria do mundo, da fisiologia humana à história natural do cosmos, significava analisar seus movimentos de diferenciações, muitas vezes imperceptíveis. Sob a base desse materialismo, ao qual eu voltarei mais adiante, caberia ao pensamento representar as nuances das formas naturais, diz o Cassir. Ora sob a forma de conceitos, ora pela via da imaginação ficcional,
ora experimentando gêneros que, na indistinção entre conceitualidade filosófica e imaginação ficcional, formassem representações adequadas à variação de sentidos da realidade que se observa. Este texto, o meu texto, pretende analisar um momento muito específico da trajetória de Diderot e desse particular materialismo. Embora seja difícil dar um rótulo que resuma o horizonte do que quero aqui investigar, arrisco o de materialismo antropológico, depois vai ficar claro de onde que eu estou tirando isso, com o qual seria possível analisar o fundamento de sua filosofia da natureza e de seus modos de representá-la. Trata-se, no caso, de um materialismo aprendido a partir do corpo humano, de suas tendências físicas, fisiológicas, investigadas a partir das forças naturais de prazer e desprazer de um corpo diante de outros corpos humanos. Essa fisiologia, pois, ao criar relações, também teria um horizonte social, aparentemente superdeterminista, se imaginarmos um mundo da intencionalidade regido por tendências físicas, quase fatalista, se não estivéssemos falando de Diderot e de seu particular modo, que aqui investigaremos, de produzir uma ciência dos dilemas morais pela via da ficcionalidade. Eu refaria essa frase em função do que o Ernesto falou aqui, algumas coisas, mas tudo bem. De fato, na sociedade de corte em que vivera Diderot, a dimensão, ao mesmo tempo física e social dos prazeres, inequivocamente assume uma dimensão moral. Mas qual seria a moral dessa história? Nessa história natural dos prazeres do corpo, né, vou antecipar um pouco o meu ponto de chegada, se há alguma moral, é a da impossibilidade de derivar orientações seguras e definitivas para a vida dos encontros e desencontros em sociedade. Nesse sentido, o solo movente da imaginação literária talvez fosse o mais apropriado para investigar o sentido desses dilemas. Resumindo, gostaria aqui de analisar um momento muito específico dessa investigação literária, transcorrido fundamentalmente em 1772, quando Diderot compôs um singular tríptico literário para dar conta dessas questões. Esse tríptico é composto por 2 contos escritos de um só fôlego, com diferença de poucos dias. Um primeiro conto se chama Isto Não É um Conto, da onde eu tirei o título da minha exposição. O outro é Madame de la Carlière, e ele se encerra num clima de utopia, com um texto Suplemento à Viagem de Bougainville, que tem este subtítulo, sobre o inconveniente de atribuir ideias morais a certas ações físicas que não as comportam. Minha hipótese é que certa autoconsciência da ficcionalidade, representada no interior desses textos a partir de estratégias irônicas e metaficcionais, produzem efeitos de contingência em situações que, à primeira vista, pareciam certezas morais. Assim, esses textos poderiam ser tomados como uma espécie de laboratório de moral experimental, segundo os termos de um intérprete chamado Lucette Perrot. Passemos rapidamente em revista os textos. O traço mais comum aos 3 é que todos são compostos como, entre aspas, narrativas dialogadas, por assim dizer. Não sei se eu poderia dizer isso, mas eu vou dizer. Narrativas dialogadas. São fundamentalmente diálogos. Outro ponto em comum é que todos interrogam as tensões entre 3 códigos. Código civil ou social, código religioso e o código natural, à luz dessas relações amorosas e sexuais entre homens e mulheres. Porém, enquanto isto não é um conto e Madame de la Carlière transcorre a partir de dilemas regidos pelas convenções sociais e religiosas, o suplemento mobiliza o topos da narrativa dos viajantes, da descoberta de um código da natureza diferente do mundo das convenções. Nesse caso, trata-se da descoberta pelo navegante Bougainville da ilha do Tahiti, ocorrida em sua circunnavegação pela Terra e cujo relato o Bougainville publicara em 1771, um ano antes desse momento que eu estou analisando o Diderot. No suplemento, Diderot inventa novos episódios para essa narrativa, a partir dos quais imagina um contraponto entre o que o mundo é, sob o modelo da sociedade de corte europeia, e o que ele poderia ser, sob o modelo de um Tahiti orientado pelo Código da Natureza. Assim, em meio a uma tensão clássica do século XVIII entre natureza e sociedade, Diderot também retoma o típico contraponto da ficção utópica, o contraponto entre o que o mundo é e o que o mundo poderia ser, ficcionalmente elaborada pelo
pelos topoi, da viagem de descoberta e do diálogo entre um ilhéu e um viajante. Entre ilhéus e viajantes. O problema é que nada é tão simples em Diderot, cuja complexidade dialógica não cessa de introduzir desconcertos naquilo que parecia inequívoco. Em Isto Não É um Conto, que ele começa dizendo, isso não, eu vou apresentar um conto, mas não é um conto, ou é um mau conto, né? São essas pequenas pinceladas que o Diderot vai dar a todo momento, né, do que ele está fazendo, a partir dos quais ele vai criando pequenos efeitos de ambiguidade nas suas próprias afirmações. A complexidade do jogo dialógico começa com um narrador que introduz, já nas primeiras linhas, uma personagem que faria o papel do próprio leitor. Um leitor que a todo momento interrompe a história para perguntar, desviar o assunto e recolocá-lo sob nova direção. E isso numa história sobre homens bons e mulheres más, sucedida por uma outra sobre homens maus e mulheres boas. Entre as duas, bons e maus, homens ou mulheres, são atravessados por vaidades e preconceitos, são submetidos a contingências que não controlam e são obrigados a agir por códigos civis, por exemplo, o contrato de casamento e as complexas obrigações maritais, ou códigos religiosos, por exemplo, a exigência do celibato e da indissolubilidade do próprio casamento, que inventam, expressão do Diderot, crimes imaginários, contrários à natureza movente dos prazeres, num mundo já repleto de patifes. Ao final do conto, o personagem que faz as vias do narrador interroga: que personagem, pois, erigir como modelo de conduta? Minha resposta, ele diz no último parágrafo, não remanesceria sem réplica, e seria uma disputa a findar apenas no juízo derradeiro. Madame de la Carlière, escrito logo após, num só estirão, dá sequência a esse exame dialógico como se os dois personagens em cena, o narrador e aquele leitor, continuassem a pensar sobre as variações de comportamentos sociais atravessados por forças de atração e repulsão eróticas. Mas agora, sob o pano de fundo das venturas e desventuras de um encontro, casamento e separação entre duas personagens, uma das quais aquela que dá o nome ao conto, Diderot introduz com veemência uma terceira personagem, a maledicência do público, que também atravessará e determinará as condutas e escolhas do casal. No diálogo, aquele que conta a história é contundente quanto ao caráter das redes sociais do século XVIII. Expressões do Diderot, julgamentos inconsiderados dos homens, impertinentes faladores, o valor do cacarejo público, nossos engraçadinhos, galhofeiros impertinentes. Eles disseram, né, no caso os grandes que julgavam o comportamento da Madame de la Carlière como impertinente, né, eles disseram, e os outros repetiram todos na esteira deles. Multidão imbecil que nos julga, que nos arrasta à lama, escravos do público, filhos adotivos do tirano, panegeristas ridículos, censores absurdos, besta vilã com 100.000 cabeças más e outras tantas línguas malévolas. Enfim, no julgamento público, de ações particulares, conclui Diderot, o ponto importante não é saber, mas falar. Mais uma vez, o personagem que conduz o diálogo termina não ajuizando tanto sobre o comportamento das personagens, mas sobre a depravação de um público orientado por legislações absurdas, civis e religiosas, que inventam, como no outro conto, os mesmos crimes imaginários. É sob esse pano de fundo que Diderot, na sequência, elabora seu suplemento, e sobre o qual me deterei um pouco mais. Como já disse, a estrutura dialógica do texto caminha par e passo com outro topos de seu tempo, as narrativas de viagem transcorridas em climas utópicos. De fato, esse texto é um suplemento ficcional, então muito difundida, Viagem em Torno do Mundo, no qual Bougainville deu a conhecer, entre outras paragens, a natureza e os costumes da ilha do Tahiti. Mas uma das singularidades do texto de Diderot está em intrometer uma quase comédia de costumes em meio àquela que seria uma das mais sublimes descobertas do navegante, a natureza hedonista dos costumes tahitianos. Essa é a quase comédia de um pudico capelão, um religioso pouco notado na narrativa de Bougainville,
mas agora colocado por Diderot no coração do Tahiti para vê-lo acumulado de carícias por uma jovem ilhéu. E diz o religioso: mas a minha religião, a minha condição, é o drama de consciência de um não pouco excitado religioso, drama esse refutado surpreendentemente pelo pai da jovem tahitiana que lhe oferecia suas filhas. Por que recusar tal prazer, interpela o pai, se ele é da ordem da natureza, nossa soberana senhora? Esse episódio não é o único acréscimo ficcional à narrativa de Bougainville, mas é aquele que, de maneira concentrada, nos faz perceber a energia dialógica de Diderot, uma energia capaz de deslocar, por múltiplos sentidos, é o que eu vou tentar discutir aqui, o contraponto entre a Europa civilizada e costumes selvagens para outros termos que os da viagem em torno do mundo do Bougainville. A epistemologia do navegante que circundou a Terra o predispôs a um relato de singularidades, no qual se acentuam as diferenças entre a Europa e o Tahiti, o conhecido novo. Como notado em outro contexto por Luciana Vilas Boas, se estiver errado, reclamem da Luciana. A experiência viajante não deseja provar o que já se sabe, assim como em Diderot, embora a experiência do suplemento já seja de outro tipo. Seu pano de fundo encontra-se nas refutações daquele pai tahitiano, e aí é o traço mais importante, né? O pai tahitiano que está colocando o código da natureza, a suposta alteridade. Aí vai dizer o Diderot, mas moduladas é europeia, diz ironicamente outra passagem do texto. É isso que me interessa no Diderot, né? É esses momentos em que ele vai desmanchando aquilo que aparentemente ele vai construindo, né? E aqui essa dicotomia entre um código da natureza que serve como um contraponto à civilizada Europa, que está no texto, as coisas começam a se escorregar, né? Primeiro, aquilo que poderia ser o contraponto é algo que é modulado também europeu. Então, as coisas começam a se misturar, e o polo do que é positivo e negativo começam a se desfazer, né? Isso é constitutivo da narrativa do Diderot, né? Esses expedientes, aqui no caso, via ironia, né? Em que ele está dizendo que aquela suposta natureza singular nem é tão singular assim, porque é uma alteridade modelada com os artifícios da própria narrativa europeia, da nossa linguagem, né? Como é que a gente traduz a diferença na nossa linguagem? Como é que a gente pensa e constrói essa relação? Não vai ter resposta, né? Para o Diderot, pelo menos, não vai ter resposta. De fato, esse jogo irônico literário termina por trazer à cena... Bom, e aí eu estou tentando entender alguns pressupostos, né, que estão por trás dessa discussão do Diderot. De fato, esse jogo irônico literário termina por trazer à cena uma tradição materialista tão antiga e tão europeia quanto a do poema latino da natureza das coisas, no qual Lucrécio retoma Epicuro, articula poesia e filosofia e faz do princípio do prazer o princípio das coisas naturais. Emergente na França do século XVIII, a reelaboração do materialismo antigo foi obra de muitos. Diderot alimentou e foi alimentado por essa retomada. Os pouquíssimos que, em vida do filósofo, leram o suplemento sabiam, por exemplo, que o filósofo já retomava os termos materialistas sua obra precedente, do verbete voluptuosidade da enciclopédia aos aforismos da obra da Interpretação da Natureza, de 1754. Em outras palavras, se as luzes de certa voluptuosidade, escreve um autor iluminista, no coração do materialismo francês do século XVIII, no qual a natureza, mesmo o princípio invisível do prazer, é algo a ser decifrado a partir das sensações, como as corporais, a singular peça ficcional aqui em questão também lembra que sua filosofia não abriu mão dessa imagem literária como instrumento de reflexão. Se a filosofia experimental de Diderot fora, de fato, pródiga em experimentar com as formas literárias, o suplemento à viagem de Bougainville, que é, sobretudo, um suplemento aos contos, isto não é um conto, e Madame de la Carlière, não é apenas uma apologia, através dos costumes do Tahiti, dos prazeres das coisas naturais, como copular, comer, beber, dormir e sonhar, mas também uma ficção teórica sobre a própria natureza do prazer. Esse é um dos núcleos centrais da estrutura dramática de todo o texto, de todos os seus episódios, e não apenas da breve passagem
aqui evocada à luz de um constrangido religioso. Encenada num clima de utopia, essa estrutura dramática teria como princípio que, em outro contexto, Walter Benjamin chamou de materialismo nem tanto antropológico, mas hedonista, com o qual Diderot teria composto, então, esse singular contraponto ao rigorismo moral e ao absolutismo da razão, comumente associados, a partir do iluminismo, aos utopistas. De fato, né, como esquecer esse rigorismo moral tão associado aos utopistas, quando nos lembramos, por exemplo, de um contemporâneo de Diderot, Louis-Sébastien Mercier, numa fábula chamada O Ano de 2440, publicada em 1771. Como esquecer uma fábula utópica tão monológica, monolítica e pedagógica, com seus quadros completos para orientar o curso da história, contados por um sábio que, perante um viajante, se oferece como guia? Ou esquecer, só para citar um pequeno exemplo, o episódio do bibliotecário do rei. Esse viajante é alguém que dormiu e acorda no futuro. Do bibliotecário do rei, o rei esclarecido da Paris do futuro, numa viagem no tempo e não mais no espaço. Como esquecer, o episódio do bibliotecário do rei, que queimara satíricos como Aristófanes, restringira cômicos como Molière e controlara os epigramas de Catulo e Eugênio de Voltaire? Cito essa fábula utópica do Sébastien Mercier. A sabedoria e o amor da ordem presidiam estes úteis abates, se diz no capítulo 28 do ano 2440. Chamo a atenção para este texto porque ele é central na historiografia sobre o conceito de utopia. Ele seria central, de um lado, na passagem das utopias espaciais para as temporais, a alteridade agora está no futuro. De outro, na circunscrição do conceito de utopia como projeto monolítico e monológico para o futuro da sociedade. Mas por que fazer dessa medíocre narrativa ficcional a regra e o compasso da ficcionalidade utópica e do próprio conceito iluminista de utopia, reduzido a um conceito transcendental que diz sobre as experiências possíveis e orienta os progressos do mundo, tal como lido, por exemplo, na influente interpretação do historiador alemão Koselleck? Sob a luz de Diderot, de 1772, talvez seja possível perceber uma outra cena, a da natureza hedonista das coisas utópicas, um outro texto dialógico experimental e uma outra epistemologia, diz Diderot, a arte de proceder a partir do que não se conhece para algo que se conhece ainda menos. Com Diderot, a estrutura contrapontística entre o que é e o que deveria ser balançaria 3 lugares comuns tão associados às utopias. O primeiro lugar comum, a ideia de que a utopia se reduz a um projeto de sociedade ideal, pensado ora como sonho irrealizável, ora como sociedade fechada e inimigo do prazer. O segundo lugar comum, o de que a utopia se constitui única e exclusivamente a partir de um modelo narrativo em que predominaria, sob a luz do catálogo de novidades e diferenças, uma vocação pedagógica na relação entre o utopista, que ensina, e o leitor, que só aprende lições do mestre. E o terceiro lugar comum, de que a passagem das utopias espaciais para as utopias temporais, no século XVIII, seriam inequivocamente orientados por uma ideia de futuro pensado como ideia reguladora para a ação prática, circunscrevendo a utopia temporal nos quadros de uma filosofia da história. A natureza hedonista do texto de Diderot, dialógico e não monológico, com variações de sentido e não monolítico, que mina suas próprias certezas hedonistas, com expedientes que ironizam a diferença do Tahiti, modelada europeia, enfim, todas essas coisas acrescentam muitos contos ao que se comumente nos contam a respeito da natureza monolítica e monológica do imaginário utópico. Porém, como suplementa Diderot, não sem ironia, talvez fosse preciso uma interpretação ficcional, dialógica e experimental sobre os dilemas do mundo, os dilemas morais do mundo social, para conseguir provar os prazeres de uma natureza e de uma realidade movente, cujos sentidos seriam, na melhor das hipóteses, provisórios. Uma nota final. Eu disse aqui de um tríptico, só que eu vou avançar a hipótese que, na verdade, está de um, depois do tríptico, quatríptico, um quatríptico. Esses textos são de 1772. É porque o Diderot vai sempre dando uma volta a mais no parafuso, né? Em 1771, Diderot escreveu um curioso conto intitulado Colóquio de um Pai com seus Filhos.
no qual ele próprio é personagem de seu texto, e o pai do conto é o seu pai. O conto termina com uma singular querela cômica sobre os privilégios dos dois sexos. O pano de fundo é uma discussão sobre a infidelidade. Quando Diderot interpõe a sua opinião de que, se um esposo faltasse a fidelidade com o outro, restituía ao outro a sua liberdade de fazer o mesmo, o pai interrompe a conversa. Chega, aí já é demais. Não sem antes ouvir do filho, Diderot: meu pai, é que a rigor não há em absoluto leis para o sábio. O pai responde: eu não ficaria aborrecido se houvesse na cidade 1 ou 2 cidadãos como tu, mas eu não habitaria aí, se eles pensassem todos do mesmo modo. E o conto termina, não sem deixar o leitor de mãos vazias quanto à moral da história. Da minha parte, também termino um pouco de mãos vazias ao reler o tríptico que venho comentando sob a luz dessa sentença final, pois, sob a luz dela, mais uma variação de sentido se introduz na interpretação de Diderot a respeito da natureza hedonista das coisas utópicas. Uma dúvida quanto à própria pertinência de um código natural dos prazeres, pois ele também não arriscaria introduzir na sociedade o solipsismo ensurdecedor de quem só conhece o seu próprio princípio do prazer? Não haveria aqui um risco de uma espécie de despotismo do prazer? O suplemento, nesse sentido, de 1772, não seria um contraponto ao próprio ceticismo paterno figurado nesse colóquio? Ou seria esse ceticismo figurado no episódio final do colóquio mais uma volta no parafuso da moralidade feita para apertar e incomodar nossas certezas, mesmo as certezas daqueles que consideram inconveniente atribuir ideias morais e ações físicas onde não as comportam, como está no suplemento? A ficção de Diderot é mesmo diabólica, e até agora não sei por que fui me meter com ela para este colóquio, que espero não exija de mim nenhuma conclusão definitiva onde não se pode tê-la, ou seja, no solo movente, incerto, sem causa final ou ponto fixo dos contos de Diderot, ao menos daquilo que eu estou contando a você sobre esses contos. Obrigado. E eu vou passar as perguntas da plateia em breve, só queria fazer uma pergunta antes, né? Como é de praxe, espero que tenha conseguido formular uma pergunta mais ou menos à altura. Fiquei pensando um ponto em comum, não da apresentação como um todo de vocês, mas que apareceu transversalmente cada uma, que na sua, Ernesto, você fala da leitura como experiência de simulação, em dado momento falando da Martha Nussbaum, eu acho, que me fez pensar na ideia do como se, do Weininger, enfim, um ponto que acho que tem interesse para todo mundo que tem questionado o Estatuto da Ficção. E na sua, Henrique, você fala dessa ideia de um laboratório de moral experimental, né, da ficcionalidade nesse campo da poética do Diderot. E fiquei pensando, esses dois campos, claro, têm a ver com o conhecimento, que é um conhecimento moral, mas a ficção estando diferenciada da hipótese, no sentido de que pode ser um laboratório, uma simulação, mas eu não vou chegar numa conclusão final de sim ou não, de que maneira que esse conhecimento que ela pode propiciar está ligado a uma ideia de contingência que talvez seja fundamental, porque se, por um lado, essa moral não pode ser garantida, né, o Diderot não está ali tentando ensinar como as pessoas devem agir, como, de forma alguma, quem lê necessariamente se torna um ser humano melhor, acho que nenhum de nós diria que não existe efeitos da leitura na formação, digamos assim. Era essa a questão que eu queria colocar para vocês. Comentem à vontade. Ótima pergunta. Quer dizer, da minha parte, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, quando a gente pensa numa situação que não é uma situação efetiva, né, como se, a gente pode ser guiado por mais de uma coisa. Se você pensa numa hipótese, numa situação que é guiada por regularidades nômicas, o seu pensamento para além do atual vai ser um pensamento que vai ser a extensão dessas regularidades. Numa situação de decisão, as coisas não funcionam assim, porque justamente não existem leis.
né? E talvez o que você queira seja, talvez o que você queira, ou talvez o que ocorre em você, numa projeção, que pode ser até uma projeção não explícita, né? Você pode ser guiado pela emoção diante de um cenário, a famosa aversão à perda, por exemplo, tem parcialmente a ver com uma emoção sentida diante de uma perda projetada, o que não é ligado, não é conectado exatamente por uma lei. Mas eu acho que, de fato, a gente sai por a gente pensa no como se a ficção, uma história, né, uma história contada por uma criança, uma história lida, a gente, de fato, pensa numa situação que não é a situação atual, e talvez a gente se exerça, de fato. Eu acho que, com uma criança, com um leitor. Agora, uma outra coisa, quer dizer, que eu acho que é importante a gente pensar também, a pessoa pode não se exercer, a pessoa pode ler um livro ruim, pode ler um livro e não entender, as pessoas podem entender coisas de maneiras diferentes, quer dizer, ainda assim ela vai estar exercendo essa mesma capacidade, e que eu acho que vai ser muito, muito configurador do espaço normativo. Me interessa um pouco essa questão desses efeitos contingentes, mas, sobretudo, algo que o Ernesto colocou, né, da necessidade sempre desse juízo prudente, né, que é algo que está muito, muito forte no Diderot, né, e, no caso de Diderot, evidentemente, que tem essa representação da complexidade da vida moral, é preciso dizer, ele está escrevendo num contexto, é um contexto atravessado por perseguições, né? Quer dizer, algo que eu não discuti aqui, mas são textos, por exemplo, que ele está publicando, entre aspas, sei lá, se chama isso de revista, que chama Correspondência Literária, que é dirigido para 30 pessoas ilustradas na Europa, né? O que, evidentemente, dá liberdade a ele, por exemplo, de criticar a religião abertamente, mas não dá muita liberdade dele criticar certas questões, né, relativas à vida política, à soberania de então. A saída, evidentemente, é você criar expedientes literários, né, de uma certa indeterminação, de uma certa ambiguidade, como condição de você avançar ideias heterodoxas num contexto regulado, regulamentado, sob censura, né? Isso eu acho muito interessante de certas fabulações utópicas, né? Do Thomas More ao Diderot, né? Porque aí é que entra a importância de uma certa autoconsciência de uma ficcionalidade, né? Do recurso à ficcionalidade como uma condição para produzir uma certa zona de ambiguidade a partir do qual você pode continuar certas representações da vida moral na vida pública, ainda que tudo bem que o público ali era um público muito, muito reduzido, né? Então é uma certa via oblíqua, digamos assim. Via oblíqua, aliás, é uma expressão do Thomas More, né, no livro da Utopia, né? Bom, não vou entrar nessa discussão, mas é uma expressão que está ali, né? Quando está falando o humanista pode se transformar em um conselheiro do rei ou não, né? Aí o utopista vai dizer, não, claro que não, porque o rei só quer ouvir o que ele quer ouvir, né? Então o humanista tem que repetir o que o rei quer ouvir. Aí o Thomas More, que é um personagem do seu próprio livro, ele vai dizer, olha, mas existe uma maneira da filosofia continuar na praça pública, que é o ducto oblíquo, via oblíqua ou via indireta. Eu penso que as fabulações utópicas são essa via oblíqua, né? E essa é importante da ficcionalidade. Quer dizer, preservar essa questão na praça pública, criar um meio termo entre Sócrates e de Platão. Quer dizer, ninguém quer ter o destino de Sócrates, mas também a opção platônica de retirar a filosofia da praça pública e se restringir à academia também não está colocada. Então, o que você faz, né? Eu acho que essa via oblíqua, que certas fabulações utópicas pela vida da ficcionalidade vão criar, é uma maneira, é uma prudência, né? É conhecer as circunstâncias e escrever conforme as circunstâncias. Obrigada a vocês dois pelas respostas. E agora eu quero saber, temos o Marcos e a Luísa. A fala do Henrique é um pouco a resposta do que você se perguntou, né? Mas, assim, eu acho que a sua fala é extremamente muito mais bem-vinda do que você talvez imaginasse.
Porque aí eu vou fazer o metadado, da sua fala, né? Você entrou aqui na defensiva, né? Como se fosse assim, Platão que vai falar numa assembleia de sofistas, né? Falar com eles que esses jogos de linguagem não... Eu estou interessado na verdade. A princípio, pareceu isso. Eu falei, ele está se encenando Platão numa assembleia de sofistas. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente está vivendo um tempo de sofística, de certa sofística. Mas você mesmo dá a resposta aristotélica que Aristóteles deu para Platão. Platão era um apaixonado pela narrativa, é um apaixonado pela poesia. Mas como é que ele enquadra isso no desenho moral da distinção entre o verdadeiro e o falso? Não dava. Quem dá a resposta para ele é Aristóteles. Diz, bom, se você suspender temporariamente, não é, o julgamento do verdadeiro e do falso, você vai poder aprender com esse negócio que é a ficção, exatamente porque ele não opera pelo conceito, ele opera pela imagem. E a imagem tem uma eficácia para a compreensão da vida moral. É você que falou isso, nem eu aqui. Tem uma compreensão para a eficácia, uma eficácia real, no mundo real, para a compreensão da nossa vida moral, que o conceito não tem. Eu sei que existe nesse nosso mundo sofístico uma espécie de deturpação, né, daquilo que são as possibilidades da mímesis, né? Eu, nesse momento aqui, igualo mímesis com ficção. Obviamente, há uma gradação entre essas coisas, né? Mímesis é imitação, é encenação mental, é a encenação do celebrante religioso, quando recebe o Deus, é mímesis. Representação, ficção, a parte mais complexa desse negócio, a gente poderia dizer, então, que é ficção. A verdadeira consciência da mímesis, né? A consciência da ficção, é aquela que sabe que eu estou encenando, mas que eu sei que não é a realidade. Né? Então, isso é Costa Lima, que é o melhor teórico da mímesis que nós temos entre nós, que diz, quando a mímesis traz por imitação a realidade, ele traz nesse exatamente mesmo momento a ideia de diferença, é que eu sei que não é. É exatamente sabendo que não é que ela tem uma eficácia de possibilidade de me fazer pensar sobre coisas dessa realidade, e sobretudo no caso da vida moral, que eu não via se eu estivesse trabalhando, digamos assim, com o conceito. Eu acho que é isso que Henrique, de alguma maneira, conta que o Diderot está fazendo. Né? Então, eu acho que é extremamente bem-vindo o seu Platão aqui. Acho que nós não somos sofistas nesse sentido. Acho que o que a gente está querendo, talvez, seja exatamente marcar essa consciência do ficcional de saber que não dá para substituir. Nós não estamos vivendo num mundo de linguagem, simplesmente. Isso é um componente. Né? O problema da ambiguidade da linguagem é que ela é do mundo e sobre o mundo. Ela é objeto e ela, ao mesmo tempo, é o mecanismo. Né? Por isso que ela cria essas ambiguidades. Tal. Acho que foi muito bom e o Diderot digamos, um exemplo perfeito dessa possibilidade que ela tem ou as utopias, né, de traduzir ou de expandir a nossa compreensão da própria verdade, da vida moral. Eu acho que é isso. Bom demais que você veio. Na verdade, Marcos, obrigado pela observação. Só quero fazer uma observação autobiográfica, digamos assim. 2 observações autobiográficas, por assim. A primeira delas é que a primeira vez que eu pensei que tinha um problema filosófico interessante e que eu tinha um lado, foi quando eu tinha, acho que 18 anos ou 19 anos, um professor falou da diferença entre Platão e Aristóteles. Falou, Platão acha, nenhum dos dois acha que a lei cobre tudo, mas o Platão acha que a lei não cobre tudo porque a lei é imperfeita. E o Aristóteles acha que a lei não cobre tudo porque o mundo é contingente. Eu pensei, esse é um problema legal e o Aristóteles está certo. É a primeira vez que eu pensei isso. Eu continuo achando. A segunda coisa, talvez mais relevante, é o seguinte, é que talvez há 4, 5 anos atrás, eu não tivesse nada a dizer aqui. Eu seria, quer dizer, eu realmente, quer dizer, os filósofos que eu leio na tradição analítica são outros, muito outros, muito outros. Mas quando eu comecei a estudar o negacionismo e fake news, esse tipo de coisa, que coincide mais ou menos com quando nós pulamos de cabeça no abismo, em relação que outros países pularam antes, né? Mas eu comecei a ver que talvez existam mais paralelos
mais pontes do que eu pensava no primeiro momento, talvez pela temática que eu estudasse. Então, talvez hoje eu seja mais capaz de escutar coisas diferentes. Eu continuo tendo as minhas posições, eu continuo não lendo os filósofos que vocês leem, mas talvez eu escute com mais benevolência, digamos assim como eu espero que vocês me escutem, porque eu vejo mais coisas que talvez não caibam exatamente enfim, nas fontes que eu tenho, embora eu tenha alargado um pouco essas fontes. E que, de resto, quer dizer, essa passagem tem outros filósofos que fazem, né, mas que eu mesmo não tinha realizado antes disso. Que, enfim, embora a gente saiba que não é possível pessoas no passado produzirem juízos sobre eventos no futuro, me deu a nítida sensação que tanto Henry James quanto Diderot estão fazendo uma crítica à Matrix. Assim, eles viram o filme, né, e eles estão... o propósito da vida deles é criticar, né, o Matrix. Por que eu fiquei pensando isso? Né? Eu estava pensando um pouco enfim, na interpretação que a Nussbaum produz do Henry James, e fiquei pensando se grande parte dos romances do James, eles não, de certa forma, enfim, o conhecimento que a gente pode extrair, exportar das ficções do James, e talvez do Diderot também, né, seja que há uma diferença entre verdades que a gente pode derivar, por exemplo, do mundo físico, ou mesmo do mundo histórico, do tipo, a Terra é redonda, né? E verdades relativas à complexidade da vida moral, né? Que são representadas pelos bons romances, não pelos maus filmes. Né? Por que eu fiquei pensando isso? Né? Fiquei pensando que grande parte das narrativas do James em algum momento, né, tem uma peripécia, uma reviravolta, em que algum fato encoberto é revelado. Né? E aquilo que é revelado realmente aconteceu. No entanto, as interpretações que são produzidas por esse fato, né, elas... Nunca é possível um juízo determinante, né? Nunca é possível uma interpretação última. Sempre dá para ter uma outra volta no parafuso. Então, por exemplo, os embaixadores, né? O personagem lá, o narrador, não é o narrador, né? Mas o protagonista, o Lambert Strater, né? Ele está lá na Europa, ele acha que o enteado dele tem uma relação virtuosa, né, com a aristocrata francesa, Madame de Vionnet, mas, num determinado momento, ele descobre que ele estava errado, né, que eles transavam, que eles eram amantes. Né? Mas, ainda assim, enfim, a peripécia né, essa reviravolta provoca uma mudança no juízo sobre algo que realmente aconteceu. Eles realmente eram amantes, e, por mais que ele quisesse que aquela relação fosse inocente, não tinha como ele defender isso. No entanto, né, ele continua defendendo que a relação é virtuosa, que a relação, né, faz bem para o rapaz lá, que é o enteado dele. E essa interpretação sobre o fato difere da interpretação da noiva dele, da filha da noiva. Né? E não é possível, né, em nenhum momento é possível você chegar a um juízo determinante. Então, fiquei pensando, ouvindo, se há algo comum, né, ao Diderot e ao Henry James, e aí, com isso, se há algo... Enfim, o tipo de conhecimento que a gente pode derivar da ficção ou extrair da ficção é justamente que há essa diferença, né, entre as verdades determinantes, enfim, do mundo físico, do mundo histórico, nem sei se eu diria que elas são tão determinantes assim, e as verdades da vida moral, e que a ficção está investida, né, com as verdades muito precárias e provisórias da vida moral. Concordo. Eu também. Só acrescentar uma coisa, eu concordo, mas sobre a Terra ser plana, talvez a pergunta que a gente deva fazer não é se a Terra é plana, o que eu acho, a complexidade da vida, por assim dizer, e foi isso que é isso que eu tenho visto, é por que as pessoas se interessam em defender uma tese desse tipo. Por que um problema dessa ordem se tornou, de repente, investido
de um valor político, de um valor moral. Essa, quer dizer, no caso do terraplanismo, tem uma resposta. A resposta é o seguinte: a resposta são pessoas. A origem do terraplanismo é o socialismo utópico inglês do século XIX. E o que o cara queria, o pseudônimo dele era Parallax, o que ele queria era uma ciência do povo e para o povo, contra Oxford e Cambridge. O que acontece no terraplanismo hoje, que foi capturado pela direita, que antes era um socialista utópico, ele quer a seguinte coisa: eu quero conhecimento que eu produza. Na verdade, que as pessoas nas quais eu me reconheço produzam. Isso significa quebrar as mediações oficiais, em particular da universidade, que é o que o Trump tem atacado, não é? Esse fenômeno é um fenômeno moral e político complexo. Quer dizer, que a Terra seja um globo, que a Terra seja plana, isso é simples. Que as pessoas acreditem que a Terra é um globo, isso é complexo. Isso é um problema de política e moral. Isso é uma coisa que eu acho que você tem inteira razão, mas eu acho que essa é a conexão entre essas duas dimensões. Deixa eu só sair da brincadeira aqui. Estou brincando, viu? Não, só lembrar, tem uma coisa do Diderot que é interessante. Ele passou a vida inteira querendo escrever um tratado moral. A ficção dele é um pouco o resultado desse fracasso. Sobretudo os contos, quer dizer, não sobretudo os contos, mas os contos, ele tematiza isso, né, em algumas cartas, né? A incapacidade de construir um tratado moral leva ele aos contos. E o conto é isso, né? É interessante você pegar o conto, porque essa dimensão contrapontística, ela está nos contos, né, essa estrutura dialogada, mas ela também está entre eles, entre um conto e o outro, né? Então, é sempre um contraponto entre um conto está interpretando o outro de um outro ponto de vista, aí o outro está interpretando de outro ponto de vista. Então, essa é um turbilhão, é muito difícil de... A gente pode criar uma saída fácil, né? Isso faz parte das complexidades, resume, cria um... Mas me parece interessante isso, essa incapacidade de construir esse tratado moral, um tratado normativo, leva ele a esse laboratório da moral experimental, acho uma boa expressão, não é minha, do meu intérprete do Diderot, leva à questão da ficcionalidade. Duas observações para o Ernesto, e primeiro retomando e reforçando o comentário do meu xará Marcos sobre a recepção da sua fala aqui, né? E também sobre a certa paixão pela narrativa, né? Quando você falava de Platão, né? Você falou disso, que parece haver algo disso na sua apresentação também, né? Uma paixão pela construção das cenas, né? A cena das crianças em cima da mesa, né? Fazendo de conta de que estão no mar com um navio, né? Com um barco. Então, minha primeira pergunta era sobre o status do exemplo no discurso filosófico, né? Se ele pode ser associado à ficção, né? A um discurso que começa com imagine que, ou é como se, né? Inclusive em historietas que têm como objetivo tratar de algum dilema moral, né? Então, está vindo o trem, você precisa decidir se o trem vai à direita ou à esquerda, sendo que à esquerda tem uma pessoa, à direita tem 3. Né? Se não tem algo de ficcional nessas construções, né, que aparece até em estudos empíricos que veem que você modifica um elemento aparentemente relevante da história, né, e aí a resposta das pessoas muda. Né? E a segunda observação, você mencionou entre os exemplos o Hamlet, né? No contexto da relação entre literatura e conhecimento, e é interessante mesmo esse caso, né? Porque tem uma obra de teatro, né, dentro da peça, e o que o Hamlet está procurando é descobrir algo a respeito, né, do tio, tentando decifrar as reações, né, na expressão do rosto do tio, né, à obra que está sendo representada ali. Né? Então, ele imagina que ele vai ter algum acesso a um conhecimento a respeito do que aconteceu, né, como foi a morte do pai, né, a partir da maneira como o Claudius vai reagir a essa obra ficcional. Né? Sobre a história, eu escrevi um artigo com essa história, eu coloquei os meus 2 filhos brincando, até hoje eles brincam comigo. O Nuno e o João estão num barco, não sei o quê. Mas eu acho que eles são importantes, eu concordo com essa importância. Agora, eu só queria... Eu tinha até muitas citações sobre isso. Na verdade, a fonte principal dessa parte que eu escrevi são muitas pesquisas empíricas com crianças, tanto do Perner, no Understanding the Presentational Mind, da equipe do Tomazello, que pesquisa muito sobre isso,
e de outros caras também. E tem uma coisa que é interessante nessas pesquisas, é que a resposta não é exatamente... A resposta da meta-representação, não. Mas as outras respostas, elas não são respostas que pedem uma tarefa, o que você faria se... O que é um problema nesse... Voltando ao que você falou, Isadora, o que é um problema nesse tipo de pesquisa? O que você faria se um bonde, não sei o que, tivesse, que é o da Foot, na Philippa Foot? Aqui a gente pode suspeitar que a pessoa não está falando... Não é o que a pessoa faria, mas o que ela responde que ela faria, o que é um pouco diferente. Esses testes empíricos, eles, evidentemente, que eles são testes, então eles são situações artificiais produzidas no laboratório, não é? Mas são o que as crianças de fato fazem, e não o que elas respondem que ela faria. É por isso que esses testes não são meta-representacionais. Nos testes meta-representacionais é 4 anos, os outros são a partir de 18 meses. Então, não são testes como o da Philippa Foot. A Philippa Foot é uma filósofa, ela é uma ótima filósofa. Agora, a principal literatura na qual eu me baseio é uma literatura empírica com esse tipo de coisa. Leva as crianças para um negócio de brincar e faz isso, faz aquilo, etc. Essa é a fonte. Mas, é claro, para ilustrar, eu acho que as historinhas são importantes também. Eu adoro historinha. Historinhas e historionas. Seria legal até se a gente tivesse estado juntos, porque eu vou falar do Machado de Assis, claro, e Machado de Assis e Diderot são 2 autores que dialogam, quer dizer, vou dizer isso, mas assim, o diálogo é pesado entre os dois, né? E o Machado de Assis é um dos poucos autores que o Machado de Assis cita mais de uma vez como uma espécie de referência, faça como fazia Diderot, né? Então, assim, e é interessante porque, como eu vou pegar lá um conto muito manjado que está no livro Papéis Avulsos, e é um livro que muitas vezes se caracteriza basicamente pela paródia, pelo pastiche, nos termos do próprio Machado de Assis. E é um livro que eu vou pegar um pouco uma das definições que chama aquilo de contos morais ou contos-teoria. E vai entrar exatamente na tradição do conto filosófico, etc., e tal, da fábula e do apólogo. É interessante, eu só queria ver o que você acha, porque no Machado de Assis, quando ele faz um conto que parece que é um apólogo moral, então, no gênero, se a gente pensar no gênero literário do conto moral ou do apólogo moral, vamos deixar aberto assim, ele tem um dado que é formal mesmo, que seria exatamente a chegada a essa conclusão moral. E é aí que eu acho que o Machado de Assis investe e desmonta. Ouvindo a sua apresentação, eu estou entendendo aqui que você está pensando exatamente num autor que gostaria de ter escrito um tratado moral. Isso é um pouco diferente aqui do que eu estou pensando no Machado. Mas você acha que no Diderot, quando você fala, por exemplo, você usou exatamente esse termo, né? Ele vai desmontando aquela moral que ele montando ao mesmo tempo. Então, é bem semelhante o modo que os 2 escritores agem, tá? Nos contos. Amanhã eu vou falar um pouco mais disso. Mas você acha que tem uma desmontagem que fala? Fala desmontagem? Me deu dúvida. Uma desmontagem. Não, né, gente? Sei lá. Isso. Que ele desmonta formalmente a forma do conto moral, filosófico, teoria. Eu digo assim, quando ele chega ali na conclusão final, não é mesmo? Porque não está escrito exatamente, você não precisa falar igual. Na fábula, às vezes, tem, né? Você não precisa falar, mas você acha que ele desmonta isso aí, que seria esse texto invisível que está ali? É uma pergunta bem, bem pontual, bem formalzinha, assim. Também queria agradecer, adorei as 2 apresentações, obrigada. Na verdade, um pouco assim, inspirada pela sua observação, Marcos, eu também sou literatista, né? Então estou sempre preocupada com a linguagem, com a dimensão simbólica, mas eu achei muito refrescante, justamente, o Ernesto reintroduzir a esfera da experiência, né? Como aberta, contingente. Porque a gente vive assim muito algumas teorizações que são uma espécie de absolutismo, justamente da linguagem, né? Que passa a definir não só o horizonte de possibilidades, mas o horizonte da própria realidade. Então, eu achei... Não sei por que fiquei ofegante. Então, queria, talvez, se eu pudesse comentar um pouco, né,
acrescentar alguma coisa a esse exercício discriminatório, que eu acho que é muito importante mesmo, sobretudo no nosso ambiente, né, assim, literatista, em que tem muito estranhamente, até sob a palavra, né, de ordem do sensível, um abandono justamente do sensível. Isso me leva ao hedonismo, claro que sem o sensível não existe, do Henrique, que eu adorei. É uma observação assim que, na verdade, resumiu todo um texto que eu tentei escrever, mas não consegui formular também. Agora, inclusive, em diálogo com você, que é quando você falou da via oblíqua, né, no diálogo do Moros com Entlodeu, na primeira parte da Utopia, do diálogo, e você disse, e todos o sério ludere, o incômodo paradoxal, o jogo das máscaras, né? Porque no caso do Erasmo é a loucura que fala, o Moros, quem é que fala? É ele, personagem, o Entlodeu, né? Quem está falando o quê? Que isso permite justamente a inscrição no público, né, da ficção. E achei um barato essa sua observação. Se você pudesse comentar, que tiver vontade, era isso. Obrigada. Andréia, eu concordo, né? Acho que tem digamos, essa autoconsciência. É interessante no caso do Diderot, uma coisa eu não falei, mas porque se eu falasse, eu teria que demonstrar, se eu demonstrasse, eu estaria falando até agora. É porque é interessante também como é que esses contos, o próprio Diderot vai refazendo, né? Ele vai refazendo, ele também vai modificando. Né? Ele vai modificando, né? Mesmo alguns, acho que são só 2 que ele chega a editar e efetivamente publicar em vida, para além dessa correspondência literária que era para poucos, né? Mesmo esses contos ele continua a refazer, o que é difícil até uma edição crítica. Mas eu acho que tem essa autoconsciência dessa provisoriedade mesmo, né? Ele institui ele tenta instituir essa moral provisória na própria forma, essa forma dialogada e essa estrutura contrapontística entre um conto e outro, né? Mas ele também tem esse dado biográfico que eu acho que não é irrelevante. Ele vai, muitas vezes, refazendo o final dos seus textos. Né? Então, e, de outro lado, ele vai teorizando sobre o conto dentro dos próprios contos. Isso né, o que dá mais uma dimensão de contingência. Né? Então, ele tem um conto que eu não comentei agora, que agora eu esqueci o nome, que termina com uma teoria do conto dentro do conto. Né? Ele vai dizer, tem os contos fabulosos, os contos imaginários e os contos históricos. Mas, ao mesmo tempo, tem a maneira como ele vai construindo essa tipologia dentro do conto, os próprios contos dele não se encaixam em nenhuma delas. Não se encaixa inteiramente em nenhum. O que ele vai chamar de contos fabulosos, acho que não tem nada a ver. Né? Mas o que ele chama de contos imaginários ou contos históricos, né, é interessante como é que também o que ele acaba fazendo não se encaixa inteiramente nisso. Também faz parte desse jogo. Então, eu acho que esse movimento deslizante do Diderot é impressionante. Eu acho que essa autoconsciência, né, do que ele está produzindo, e, evidentemente, é uma maneira de instituir uma certa relação com o público, né, com o seu público. Agora, eu não sei, Luciana, se... No caso do Thomas More, é um pouco diferente do caso do Diderot, né? Porque o Thomas More efetivamente publicou o livro. Né? O livro, tudo bem que você sabe, você estuda isso, né? Ele também tinha um temor desse texto na praça pública, né? E, portanto, a série de expedientes que ele usa para tentar lidar com esse próprio temor, né? Com essa própria recepção, mas, ao mesmo tempo, ele está construindo o seu público, né? É interessante, né? É um livro que está construindo também o seu público, né? Até pelo fato não ser um livro facilmente interpretado a partir das categorias da tradição, a partir das quais você possa dotar essa obra de um sentido. Né? Ela está inventando o seu próprio gênero e, portanto, está constituindo o seu próprio público. O Diderot já é um pouco diferente. Né? O Diderot, ele já viveu a experiência da prisão, na década de 40, 50, ele já viveu todo o problema da publicação da enciclopédia, todo o tortuoso conjunto de negociações que ele
ao longo de 20 anos, tem que fazer para que... E ele começa a escrever esses contos que eu estou analisando aqui, justamente quando ele encerra o capítulo Enciclopédia na sua vida. Né? Ele encerrou e aparentemente está exausto e com receio do que pode acontecer. Então, é uma outra maneira de instituir o seu público. Né? Ele efetivamente está reduzindo o acesso a essa obra a um público muito específico, ao mesmo tempo que ele está escrevendo as suas grandes obras que só serão conhecidas póstumamente. O que também não deixa de ser uma certa maneira de se relacionar com a posteridade. Né? Então, é uma negociação um pouco diferente entre Thomas More e o Diderot, da maneira como eles estão fazendo com que esse laboratório se insira na praça pública. Mas eu acho que isso, não levar isso em consideração é perder metade do problema do que eles estão fazendo. Né? Que eu acho que é algo que é importante também para o que você está construindo. Né? A gente tem conversado um pouco sobre isso. Luciano, não sei se é isso que você tem em mente, mas eu vou responder duas coisas, eu não sei se elas vão corresponder ao que você perguntou. A primeira delas, lendo um pouco, eu li sobre esse tema, literatura e filosofia, conhecimento literário, etc. Então, e tem uma tese que as pessoas criticam, assim, vocês vão me achar um inocente, mas eu nem sabia que alguém defendia isso. Que não existe fora do texto, não existe fora da linguagem, é parte do ortexto, uma coisa assim. Essa tese, para mim, é simplesmente absurda. Essa tese é simplesmente absurda. Assim, essa tese é absurda de uma maneira que se reflete no modo como eu compreendo também a filosofia da linguagem. Por quê? Porque na filosofia da linguagem, um conjunto de temas são tratados na chave da convenção. Então, se a gente lê a teoria de atos de fala, por exemplo, do Austin, e, sobretudo, no modo como ele é assumido pelo Searle, pelo Van der Wecken, eles dão eles explicam a natureza dos atos de fala como derivando de uma convenção. Isso se deve, em particular, ao fato do Austin tratar muito de atos performativos, que, de fato, são atos convencionais. No entanto, desde os anos 50 ou 60, não sei, tem um filósofo chamado Strawson, que é muito importante, que fala que alguns atos de fala são explicados pela convenção e outros são explicados pela intenção do locutor. De uma maneira fundacional, e eu acho que o Strawson está certo, de maneira fundacional, do outro filósofo chamado Paul Grice, vai falar o seguinte: olha, a fundamentação do significado da linguagem em geral são as intenções do locutor e as interações nas quais as pessoas se... Isso não significa que não existam convenções. Isso significa que as convenções são derivadas de interações que elas mesmas não são linguísticas. Do ponto de vista da ontogenia e também da filogenia, mas isso eu não vou falar, quer dizer, uma criança que adquire a linguagem, ela adquire a linguagem entrando em interações conjuntas, que são interações, ela tem que entender que ela está numa interação, numa joint action com o seu interlocutor para que ela adquira a linguagem. Ou seja, a interação conjunta ela mesma não pode depender da existência da linguagem, porque a linguagem é adquirida pela compreensão de que duas pessoas estão numa interação conjunta. Em episódios, uma coisa que chama joint attention, que é atenção conjunta, mas também no espaço normativo, que eu falei, como eu disse, a entrada numa ação conjunta e dos comprometimentos normativos que daí se seguem não dependem da capacidade do indivíduo de formular esses mesmos comprometimentos. Então, eu acho que isso se transfere para o modo como a gente lida com todos os fenômenos linguísticos. Todos os fenômenos linguísticos são enraizados no modo como a gente lida, nós lidamos uns com os outros de maneira linguística e não linguística. Então, e é por isso que a resposta à pergunta do Marcos, eu falei da história da historinha lá da Philippa Foot, ela é uma história interessante, mas ela é uma história que tem o seguinte limite: a pergunta é como é que você responde. E a pergunta como é que você responde isso é uma coisa. O que a pessoa de fato faz quando ela está diante daquela situação? Quer dizer, é claro que a gente não vai criar uma situação na qual a pessoa vai... Embora tenha uma situação que tem isso. As pessoas fizeram um experimento desse tipo, eu não lembro qual foi o resultado, e era uma coisa meio anedótica, eu não lembro exatamente o que é. Eu também não conheço a ética empírica, mas as pessoas achavam que elas estavam desviando um bondinho.
Mas é uma situação que põe problemas éticos, inclusive, não é? Então, por exemplo, tem o famoso teste, você vai empurrar a pessoa num bonde, né? Coloca alguns problemas éticos, digamos assim, né? Mas, por outro lado, quer dizer, esse tipo de coisa, como é que uma criança adquire linguagem, como é que as pessoas reagem em situações desse tipo, isso é inteiramente testável, e experimentos mostram muito claramente que a posse da linguagem não é necessário para as capacidades que são mobilizadas na aquisição e no uso da linguagem, o tempo todo. Tanto do ponto de vista da referência a um objeto comum, em episódio de atenção conjunta, quanto do ponto de vista do engajamento em ações conjuntas, os compromissos sumativos associados. Não tem razão nenhuma para pensar que nenhum desses fenômenos são fenômenos convencionais e são fenômenos que se sigam meramente da posse de jogos linguísticos ou da linguagem. É claro que isso não significa que não existam convenções, e é bem possível que, no caso dos atos performativos do Austin, esses atos são atos convencionais. É claro, declarar 2 pessoas casadas, batizar o navio Rainha Elizabeth, bom, tudo isso é uma convenção, mas é um subconjunto dos atos de fala. Eu não sei se é isso que você tinha em mente quando você...